Quando nós falamos de valores que são inegociáveis, você precisa trazer à memória algo que está muito em voga hoje em dia. Uma teoria filosófica chamada relativismo. Eu creio que você já ouviu falar da palavra relativismo, mas talvez você não tenha necessariamente o conhecimento de que isso é uma corrente filosófica que entende que nada é absoluto, tudo é relativo. E nessa relatividade, não de Einstein, eles tentam trabalhar com 3 pilares de destruição. É destruição em massa, viu? É um argumento subjetivo de destruição em massa. Eles querem acabar com o quê? Eles querem acabar com o belo, eles querem acabar com a moral e eles querem acabar com a verdade. Tudo relativizado. E qual é o grande dilema para mim e para você que professamos uma fé? A grande maioria que desceu às águas, confessou Jesus Cristo como seu único Salvador e remidor da sua vida. O grande problema é que para cada um de nós aqui presente, e que nos ouve agora e vai nos ouvir no futuro, se Deus se permitir, é que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Para todo aquele que crê, a Bíblia Sagrada é uma fonte de verdades absolutas. Nós estamos enfrentando, e a palavra de Paulo, em Efésios 6, versículo 12, ele diz assim: pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Observe que em Taubaté, semana passada, a Secretaria de Educação recebeu um ofício. Isso mesmo, o Ministério Público, Alexandre, emitiu um alerta para os professores aqui de Taubaté que não poderão aí utilizar expressões de cunho religioso. Essa recomendação da promotoria, Alexandre, visa coibir aí qualquer forma de proselitismo religioso, ou seja, aquela catequese, né, tentar converter os alunos a alguma religião. Após essa recomendação, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem as expressões de cunho religioso, por exemplo, como Deus te abençoe, cantigas infantis de conotação religiosa e orações também como o Pai Nosso, Alexandre. Onde foi proibido pelo Ministério Público de qualquer tipo de expressão de fé ser verbalizada nas escolas. A paz do Senhor, que Deus abençoe, o Pai Nosso foi proibido por ofício na Secretaria de Educação de Taubaté. E aí o que eu te questiono, primeiro eu questionei a mim, e agora eu questiono aos irmãos e às irmãs. O que nós devemos fazer em relação a isso? Devemos simplesmente entender que não, nós vamos orar para que mandem outro ofício, vamos orar para que as letras dos ofícios mudem e diga que agora pode, vamos orar para que de repente isso caia no esquecimento. Querido, nós, lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ele diz lá embaixo: abençoai quem vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Mas ele não pede a leniência, a omissão, o silêncio. E acima de tudo, ele não pede a covardia. Precisamos entender que os valores aos quais nós devemos a obediência,
eles precisam ser defendidos. Nós precisamos pregar e dizer: por que vai ser proibido numa escola você rezar um Pai Nosso, orar um Pai Nosso, dar a paz do Senhor, dizer que Deus te abençoe? Eu não sei se você sabe, mas a ONU, ela deu uma orientação, isso eu tenho um site aqui para depois compartilhar com quem quiser, dizendo que o termo esposo e esposa deve ser suprimido e substituído por uma linguagem neutra. Cônjuge, o cônjuge ou a cônjuge. Mas aí eu te pergunto, se nós fizermos a leitura aqui de Êxodo, Marcos, Efésios, se fizermos a leitura em que na palavra do Senhor nos diz que o homem ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa honre a seu marido, seja, entre aspas, submissa no sentido de uma submissão, de ter a missão conjunta com ele, posso eu me calar diante de uma orientação de uso de linguagem neutra? Você acha que esse problema é um problema que não nos afeta? Você acha que os poderes constituídos que determinam a proibição de pregar o evangelho a, por exemplo, nações indígenas, isso não te incomoda? Não te incomoda querer suprimir esposo e esposa? 200 milhões de gêneros. E você acha que isso não tem a ver com o evangelho? Você acha que isso não faz parte de uma corrente teológica chamada apologética, que você tem que defender os seus valores, aquilo que você crê como regra de fé e prática? Os problemas que nós identificamos na África, em todos os lugares, geralmente são grandes problemas, porque grandes líderes ainda não se converteram. Porque pessoas que ostentam o poder não conhecem a Jesus. Talvez não tenha sido pregado para ele o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Precisamos compreender que o relativismo, ele está na universidade que o seu filho vai. E você acha que não é um problema nosso? É um problema nosso. Não adianta você simplesmente achar que algo vai mudar sem uma atuação sua, presencial, sem um entendimento ou uma atuação eclesiástica como igreja, e dizer: peraí, que história é essa que vai proibir o Pai Nosso? Que história é essa que eu não vou poder dar a paz do Senhor, meu irmão? Mas, querido, entenda, nós sabemos o poder da oração, sim ou não? Amém. Olha, o poder da oração é sobrenatural. Mas e o poder da omissão? Você já ouviu falar nesse? A omissão é terrível. E quando a omissão vem com um argumento covarde de dizer vamos orar. Quando na verdade é o eufemismo, você está dizendo: eu não quero combater. Eu quero estar na minha igreja, no domingo, às 17 horas, num ambiente controlado, refrigerado, e lá dá tudo certo. Enquanto isso, pessoas morrem de fome, pessoas não são alcançadas, aos índios não pode ser pregado o evangelho, as escolas onde essas crianças poderiam estar, as pessoas não podem falar de Jesus. E você acha que você está defendendo, eu e você estamos defendendo os nossos valores? Porque, querido, os dias são maus. O ataque, ele é frontal à igreja. Ninguém vai atacar a IEB. Ninguém vai atacar a Assembleia de Deus, Missão Madureira. A igreja presbiteriana. Vai não. Eles vão pegar logo as crianças. Nas escolas que não se pode falar em nome de Jesus.
nas universidades que você ou entra naquele giro gramicista, ou então você é excluído. Nas famílias, quando se produz e se entrega uma prostituição exacerbada para haver um desvencilhamento entre homens e mulheres. E é este combate que nesta noite o Senhor me colocou aqui para dizer a você, faz parte da sua necessidade de agir como cristão, combater este combate, defender esses valores e evitar que a cada dia a nossa fé venha a ser sufocada. Mas nada do que nós estamos dizendo aqui hoje é novidade para ninguém. Eu tenho certeza que muitos, se não todos vocês, sabem exatamente do que eu estou falando. Mas às vezes nós esperamos que algo aconteça e se resolva. Querido, se Deus agisse nesse aspecto dessa maneira, Ele teria dado a Noé uma arca. Ele não teria dito construa. Noé estava ali construindo a arca. E quem passava, isso é um doido, lunático, perdido, protestante, maluco, subsidia pastor, que deve ser outro ladrão. Isso aí é um fanático da fé, um desorientado. E Noé lá, faça assim, de tal tamanho, feche de tal jeito, faça tal coisa. E os cabras dizem, você é tão fraco, o Deus dele é tão devagar, que não orientou nem para fazer lá embaixo onde tem água, botou aqui em cima. E Noé trabalhando. Mas quando chegou o dilúvio, Deus disse assim, Noé, entra tu e a tua família. Você, de repente, você nem sabe quem era a família de Noé, mas pela ação dele, a família dele prevaleceu. Não relativize o que não pode ser relativizado. Não, porque esse negócio de mulher, homem mandar em mulher, a Bíblia não diz isso não, criatura. Diz isso não. A Bíblia diz, inclusive, que o homem ele tem que amar a mulher como a ele. Mas a Bíblia também diz que aquele homem que não está servindo a sua esposa como deveria, as orações dele não passam, sabe de onde? A Bíblia é muito machista, é você que não leu. A Bíblia ela é patriarcal, há uma diferença. Talvez o feminismo purulento que estão jogando na sua cabeça, em especial dos seus filhos, esteja sendo traduzido nesse tipo de informação leviana, mentirosa, anátema, amaldiçoadora. Há uma sinergia na família. Há um controle. Ai de mim, se eu não seguisse as orientações da minha esposa, eu estava ferrado. E o que eu fico com mais raiva, eita, foi do jeito que ela disse. Mas esse tensionamento, essa discussão, é que faz com que o casal amadureça. É como nós vamos combater o mal que vem de fora, os principados, as potestades, desses governos que querem de toda forma destruir a igreja, consumir a família e levar as nossas almas para o inferno.